Oi, pessoal, tudo bem com você? Vou falar aqui com vocês hoje sobre o edital que saiu do concurso, né, da seleção da Força Aérea Brasileira, da FAB, que é o EAOAP, né, que é para o estágio de adaptação de oficiais, e a gente tem vaga para fisioterapia, equivalendo ao ano de 2024, beleza? Então, para quem tem ideia, vontade, né, de participar dessa seleção, quer conhecer um pouquinho mais, acompanhe aqui esse vídeo, beleza? Pessoal, então olha só, a gente começa falando algumas informações que são relevantes, né, para essa seleção. Primeira coisa, gente, é um concurso, né, uma seleção de uma vaga só, tá? Então só tem uma vaga, é um concurso de nível nacional, a taxa de inscrição é de R$ 130 e o período vai de 13/2 a 13/3, então até o dia 13 de março. Sendo que o pagamento da taxa pode ser feito até o dia 14 e a data da prova objetiva, né, que é o primeiro momento, a primeira etapa desse concurso, é dia 28 de maio, beleza? Só para vocês aí ficarem por dentro, né, de como vai funcionar. Como vocês podem conseguir mais informações e fazer a inscrição de vocês? Então, tudo é pelo endereço eletrônico da FAB, tá joia? Esse e-mail que vocês estão vendo aí na tela, beleza? E o que é esse cargo, né? Qual que é esse cargo? Então, esse cargo, gente, é para o quadro de oficiais de apoio, tá joia? Da aeronáutica, é um quadro de carreira, né? Então, para o oficial que vai seguir carreira na Força Aérea, e sempre vale lembrar, gente, o que está escrito ali embaixo. O integrante desse quadro é militar 24 horas por dia, né? Uma coisa que a gente deve aprender na vida militar. Então, por vezes, não tem um horário de trabalho fixo, você vai executar as tarefas enquanto precisarem de vocês. E eu recomendo, quem tiver vontade de fazer, né, esse concurso, antes de começar, a tirar as suas dúvidas sobre a vida militar, tá? Eu posso gravar mais aqui vídeos falando sobre isso. Eu fui militar, né, temporária do Exército, e a gente sabe, né, um pouquinho como é essa vida. Eu acho que é interessante quem vai se propor a seguir carreira, principalmente, conhecer, né, como que vai ser o seu trabalho, como vai ser sua vida, sua rotina. Porque para quem é civil, né, para quem não convive com o meio militar, é um pouquinho diferente do que a gente faz aí na vida civil, beleza? Bem, é, quando você entrar, né, outra coisa que a gente tem que já ter consciência, o estágio de formação vai durar 17 semanas, tá joia? E durante essas 17 semanas você vai aprender a ser militar, né? E esse estágio ele vai ser feito em Lagoa Santa, Minas Gerais. Então você vai, né, se mudar, vai permanecer nessa localidade durante o tempo de formação, tá? Condições para inscrição. Então, a primeira coisa aí que você tem que ver se você já se encaixa nessas condições. Então, ser brasileiro nato, tá joia? Ser voluntário, e aqui, gente, não é ser voluntário que você não vai receber remuneração. Não, ser voluntário significa o seguinte, que não é o serviço militar obrigatório, é um serviço militar voluntário, mas é claro, você vai ser remunerado. Inclusive, quem entra, né, nessa seleção já entra como primeiro tenente, beleza? Bem, também é importante estar ciente de todas as normas e condições estabelecidas no edital. Eu estou falando aqui de uma forma resumida, tá joia? Mas é importante ler o edital como um todo, tá? Você deve se inscrever preenchendo um formulário que está lá naquele site da FAB que eu disse para vocês, e quando você preenche esse formulário, você já vai pagar a sua taxa de inscrição, tá? Então, guarde esse comprovante da inscrição, do pagamento da taxa, que é muito importante, tá? Bem, o candidato, ao preencher o formulário, deve atentar-se aos seguintes pontos, né? Então, pontos importantes que o edital traz para a gente. A organização, né, coordenadora local, que deseja estar vinculado durante o exame, ou seja, gente, onde você quer fazer as etapas do exame. Sendo que algumas etapas você vai poder fazer nessa cidade onde você se inscrever, por exemplo, Brasília, Manaus, eu já mostro direitinho onde são essas cidades, e tem etapa que vai ser direto lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, tá? Bem, lá quando você for preencher também
determinar a especialidade para o que você vai concorrer. Então, no caso aqui, eu estou falando para os fisioterapeutas, né, a especialidade de fisioterapia, tá? E assim, gente, você só vai poder realizar as provas na cidade, no local e na data que você se inscreveu. Então, muita atenção nesse preenchimento para você não preencher errado, porque depois não tem como mais alterar, tá joia? É um único momento que você tem que preencher lá a cidade onde você vai participar dessas etapas. Como que são as etapas, né? Quais são as etapas dessa seleção? Então, vamos acompanhar aqui comigo, ó. A etapa A é a prova escrita, dia 28 de maio, tá joia? E já vou falar um pouquinho o que que tem nessa prova escrita. A gente tem a etapa B, que é a verificação de dados biográficos e profissionais, né? Que vai ter uma conferência, então, dos seus dados. A etapa C é a inspeção de saúde. A etapa D é o exame de aptidão psicológica. A etapa E, o teste de avaliação de condicionamento físico. A etapa F é o procedimento de heteroidentificação complementar. E a etapa G, a validação documental, onde aí você vai realmente entregar os documentos, tá? Então, tem primeiro uma verificação e depois uma validação desses documentos. Esse exame, pessoal, é em âmbito nacional, ok? A etapa da prova escrita, além de eliminatória, é classificatória. Já as outras etapas, né, a verificação, a inspeção de saúde, o exame psicológico, o exame físico e o exame documental, são etapas eliminatórias, ou seja, se você falhar ou não tiver enquadrado, né, dentro dessas características que estão descritas no edital, estão lá detalhadas no edital, então você vai ser eliminado, beleza? Vamos lá. Vou frisar isso aqui. No momento da solicitação da inscrição, o candidato deverá indicar a localidade da OCL onde deseja realizar as etapas do exame, tá, gente? Então, muita atenção nisso, porque eu já vi candidatos em alguns concursos que são nacionais se inscreverem para o local errado. E aqui tem, né, um quadrinho com os locais de prova. Então, vai ter Belém, tá joia? Na região do Recife, né, na região Nordeste, a cidade vai ser Recife. Na região Sudeste, Rio de Janeiro. E na região de São Paulo capital. No Rio Grande do Sul, né, e no Paraná, ali na região sul, Canoas. Depois tem Brasília e Manaus. Isso, gente, para realizar as etapas que vão da prova objetiva até o teste físico. Já a validação documental é em Lagoa Santa, Minas Gerais, tem a data lá direitinho, e você vai se deslocar para lá, sendo que esse deslocamento é por conta do candidato, tá? A Força Aérea, desculpa, não vai bancar essa etapa, beleza? Vamos falar então dos conteúdos, né? Então, a prova escrita, que é a primeira etapa, que já é eliminatória e classificatória, você já tem que passar por ela inicialmente, ela vai constar de uma parte de gramática e interpretação de texto, então língua portuguesa, uma parte de conhecimentos especializados, então relativa à área pretendida, no caso, conhecimentos fisioterapêuticos, e tá muito fácil essa parte, tá, gente? Tá bem tranquila, e as provas da EAOP anteriores, elas são provas relativamente fáceis, tá joia? Então, só para já passar isso para vocês, do conhecimento que eu tenho a respeito dessas provas. E é feita também uma redação, tá joia? Então, pessoal, só para a gente ter ideia, né, as provas objetivas, tanto a parte de gramática, interpretação de texto e conhecimento específico, já está com o seu conteúdo descrito, tá joia? Então, a gente tem aqui, ó, na gramática, na interpretação de texto, todos os conteúdos que vão aparecer. No conhecimento específico, a parte de fisioterapia, então vocês vejam que é anatomia, fisiologia, propedêutica, que é avaliação, biomecânica, o tratamento fisioterapêutico nas diversas áreas, então, em traumato-ortopedia, em pneumologia, em cardio, em neurologia, em reumato e em condições dermatológicas. Também o tratamento de pacientes críticos em ventilação mecânica,
a parte de eletro, a parte de reabilitação do amputado, tratamento e prevenção de lesões desportivas e também fisioterapia na pediatria, na ginecologia e na gestação e na geriatria. Então, é um conteúdo bem tranquilo, é um conteúdo que a gente já está habituado aí a estudar em provas de concurso, e eu já dei a dica aqui para vocês que as provas não são difíceis. Só que assim, né, gente, quando a prova não é difícil num concurso de âmbito nacional, a gente tem que fazer o máximo para gabaritar, né, para acertar o máximo de questões possíveis, senão a gente não consegue a aprovação, tá? Já a redação, gente, a redação, o assunto da redação é um assunto de atualidade. Então, no edital só tem isso, tá? Não está dizendo, não é um assunto específico da fisioterapia, é um assunto geral de atualidade. Então, não tem também nenhuma dica de qual seria essa atualidade. Então, quando você estiver se preparando, eu recomendo que você acompanhe conteúdos, aulas de professores de atualidade. Depois eu posso passar uma dica para vocês de professores que eu gosto bastante, tá? Que tem um conteúdo aí bem legal para a gente acompanhar, até um conteúdo gratuito, ok? Também, pessoal, outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, que já na verificação dos dados bibliográficos, desculpa, o candidato já vai ter que se encaixar, tá? Então, eu separei 3 pontos, gente. Possuir no mínimo 18 e no máximo 32 anos. Então, concurso militar normalmente tem idade limite, tá? E esses 32 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. Então, gente, eu entendo que é 32 anos até o ano de 2024, porque essa seleção começa em 2023, mas ela né, a matrícula é para 2024, tá joia? Então, acompanhe isso direitinho, né? No edital foi esse meu entendimento, pode ser um pouco diferente, depois eu analiso de novo, se for diferente eu vou deixar descrito aqui nas descrições do vídeo para vocês. Bem, ter concluído a graduação na especialidade que concorre, então não pode ser estudante, né? Tem alguns concursos que aluno me pergunta, ah, estudante pode fazer, não pode? Então, ter concluído ou concluir até a data, né? Na verificação de dados, você já tem que levar o seu diploma, então observe lá quando que é essa verificação de dados, né? Para que você já tenha ciência disso, e também tem no edital descrito a possibilidade de certificado de conclusão. Sempre reforço, gente, leia o edital como um todo, tá? E também o candidato deve sempre tá dentro do prazo, né, gente, para os eventos. Então, existe um calendário longo, é uma seleção bastante extensa, né, até pelo tanto de etapas que a gente tem, mas o candidato ele tem que estar sempre atento a essas datas e, claro, não pode atrasar, não pode faltar, né, em nenhuma dessas etapas, tá bom? Só para a gente falar um pouquinho das etapas, então, o exame de aptidão psicológica vai ser feita uma avaliação de condições comportamentais, né? Que vai ser definido aí por normas do Comando da Aeronáutica. No exame físico, pessoal, então tem, né, um número de atividades mínimas que precisam ser feitos, tanto no sexo masculino quanto no feminino, tá joia? E aí a gente tem, ó, flexão e extensão do membro superior com apoio à frente ao solo, tá joia? Que é a flexão, né, que a gente tem, flexão e extensão do tronco sobre a coxa, que é o abdominal, e corrida, tá? Então, aqui também eu já falo para vocês, a pessoa que vai fazer e que não está com bom preparo físico, tem que começar já agora, gente, porque não é simples, tá? Não é tão fácil assim você chegar e falar assim, não, na hora eu dou um jeito e sai. Não dá, tá? Tem que se preparar, porque senão você não consegue avançar essa etapa. E aí, então, pessoal, era isso, né? Os pontos principais. As outras etapas mais detalhadas, elas estão descritas no edital. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do edital direitinho para vocês, o link do local onde você faz a inscrição, e estou passando aqui para desejar, né? Uma excelente preparação, boa sorte para todo mundo que vai concorrer, tá? Aproveito também
para apresentar a minha mentoria, tá joia? Eu vou fazer a mentoria para conhecimentos específicos desse concurso da aeronáutica e os dados da mentoria estão também aqui na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Excelente prova para todos os candidatos que vão concorrer e a gente se encontra num próximo vídeo.